Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Esse dia maravilhoso, tão especial, que Deus concedeu a todos nós para que possamos viver o melhor dessa terra. Para aqueles que estão buscando o progresso de nossa cidade, da sua família, do seu lar, do seu comércio, da sua empresa. Um bom dia. Shalom, Ruth. Shalom. Shalom. Essa palavra shalom, ela diz paz, né? Paz. Shalom, a paz. É uma paz que é diferente que nós sentimos hoje, né, Ruth? Por exemplo, a paz que a gente sentia antigamente era tão assim rápida, não era assim uma paz permanente. Hoje a gente sente aquela paz, assim, dentro do coração, uma paz com alegria, a certeza, a segurança de estarmos no caminho certo. Porque, Ruth, hoje o que tem se tratado muito na internet é a degradação das religiões, dos grandes líderes, né? A gente tem observado que isso aí não agrada a Deus, né? Esses questionamentos que estão fazendo aí com as lideranças de diversas religiões, seja ela qual for, mas que a gente vê que aqueles que criticam ali, aquelas pessoas, eles não têm um compromisso daqueles que estão criticando. Porque, Ruth, não é fácil você liderar trabalho, né? Não. Cuidar de gente, É difícil. É difícil. Então, para aqueles que estão liderando aí, de outras religiões, que estão trabalhando, aqui vai o nosso louvor, porque cada um está procurando fazer da sua maneira, cada um está procurando o crescimento melhor para o ser humano, porque as instituições religiosas, Ruth, elas têm sido um braço do governo, tanto federal como estadual, municipal, de alcançar a vida de pessoas que é problema para a sociedade, né? E quando chega numa dessas religiões, e ali ela deixa tudo e vai seguir aquela religião e esquece a ruindade, esquece o vício, esquece as coisas do passado, os pecados, e volta a ter uma nova vida. Que isso que é interessante, né? A transformação. Então, toda religião ela tem um braço da ação social. Para ajudar o menos favorecido. Para endireitar as pessoas, né? Então, o judaísmo, Ruth, que nós estamos vivendo, essa religião judaica, sem caridade não é judaísmo. Tem que haver a caridade. A caridade é o vínculo da certeza de que estamos com o Eterno, né? Então, uma pessoa pratica caridade, porque a caridade na Bíblia, às vezes, é trocada pela palavra amor. E só pratica caridade quem tem amor. Quem tem ódio no coração, ele não pratica, ou ela não pratica, porque o coração está inflamado com ódio do ser humano, com ódio da situação financeira, da família, disso, daquilo, outro, e encheu o seu coração de porcaria. Então não há lugar para o amor. Porque se a pessoa está fazendo caridade é porque ela tem amor, né? Francisco Augusto Silva. Um abraço para você e toda a sua família. Então, o interessante, Ruth, a gente saber que a caridade, ela agrada a Deus, né? Agrada a Deus, e para isso tem que ter amor. Porque se a gente for olhar pela pessoa a ingratidão, você não ajuda ninguém. Porque sempre a mão que ajuda, ela sempre, às vezes, ela é tipo, você está ajudando um escorpião, às vezes você está criando cachorro. Quer dizer, o ser humano que tem o espírito do animal. É difícil aquele que você ajuda e ele volta para agradecer. Ele sempre só sai, às vezes, falando, murmurando, reclamando, mas nunca agradece aquele que o ajudou. Ruth, mas a base da caridade está naquilo de dar com a mão direita. Olhar quem, né?
dá com a mão direita para que a esquerda não veja. Uhum. Né? Quando você ajudar alguém, não espere nenhum benefício da parte dessa pessoa. Faça só essa vontade que há dentro de você de ajudar o próximo e deixe o resto com Deus. Porque a aprovação só vem dele. Não espere nada de retorno daquilo que você ajudou alguém. Né? Lembre-se de uma coisa. Tudo que você fizer para o próximo, você está fazendo ao grande Deus. E ele vê tudo em todos e recompensa. A tua recompensa vai acontecer, mas vem da parte de Deus. Não espere das pessoas, que as pessoas são ingratas. As pessoas vivem o momento. Enquanto você está ajudando, elas estão ali te adorando, te admirando, dizendo que você é bom, você isso e aquilo. Você virou as costas, aí começa a falar mal de você. O homem que você vê na Bíblia que foi mais grato por tudo foi Moisés. Que ele teve gratidão pela terra, pela água. A água do Nilo porque protegeu ele quando era bebê, que a mãe colocou no cestinho. A terra porque ele escondeu um dos egípcios quando ele matou pela primeira vez lá um egípcio. Depois a terra de Midian, quando o Senhor declarou guerra contra aquela terra, porque fez o povo hebreu pecar. Mas ele não se atreveu na hora das pragas, porque era mandado do Eterno, tinha que fazer, mas ele disse que não faria ele. Aí Arão fez, tanto do Nilo transformando em sangue, como a terra que transformou em piolho, em outras coisas. E a terra de Midian, quem foi fazer foi Josué, mas ele não fez, porque ele era grato pela terra que o ajudou, acolheu, e lá ele encontrou a esposa dele, que foi em Midian, né? Mas olha, Ruth, vamos ver a oração, a Abraham? Vamos fazer a oração do Sidur, que diz assim: os 13 atributos divinos. Deus grande, em tolerância és tu, misericordioso foste chamado. O caminho do arrependimento mostraste. A grandeza das tuas piedades e bondade lembras hoje e todos os dias a descendência dos teus queridos. Volta-te a nós misericordiosamente, pois tu és o misericordioso. Com súplicas e oração recebemos tua presença, conforme fizeste saber ao modesto Moisés. Aplaca a tua cólera, como está escrito em tua Torá. Na sombra de tuas asas buscarei refúgio e abrigo, como no dia em que o Eterno desceu em uma nuvem. Perdoa nossas transgressões, apaga nossos pecados, como no dia em que ele se pôs ali junto a ele, Moisés. Ouve nosso clamor e atenta às nossas palavras, como no dia em que ele, Moisés, proclamou o nome do Eterno. E lá foi dito: passou o Eterno perante a sua face e proclamou: Adonai, Eterno, Eterno, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, abundante em benevolência e verdade, que guarda a benignidade para 2000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e o absolve. Perdoa nossas iniquidades e nossos pecados, e toma-nos por tua herança. Perdoa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos. Perdoa-nos, ó nosso Rei, pois transgredimos. Pois tu, Eterno, és clemente, és bom e clemente e abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. Baruch Hashem. Bom dia a todos. Com essa brahá nós saudamos, né? A todos com a Shalom. Porque a Tefilá,
a Abrahá, ela traz para nós a satisfação de exaltar, é uma oportunidade que nós temos de exaltar ao Hashem. Porque nessa vida, todos nós somos chamados, fomos feitos para ser instrumento de adoração ao Eterno. E nós honrarmos o Eterno com nossos lábios, com o nosso corpo e com nossos atos. Quando diz assim, todo meu ser louve ao Eterno, né? Significa que todo o nosso ser, todo o nosso corpo. Tudo que é nosso, louve o Eterno. Isso aí quer nos trazer algo interessante, porque tudo que é nosso deve louvar ao Senhor. E o que nós podemos, a cada dia, tirar proveito desse amor infinito, que é o amor do Criador. Um abraço aqui ao Francisco Augusto, que está ligado com a gente, né? Ao Célio Miranda, ao Francisco Arraes e toda a sua família. Mas, Ruth, vamos para o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, hoje nós estamos estudando o capítulo 3 ou 4? 4, né? Vê como é que tu marcaste aí. Mas só que esse 4 nós já fizemos. Acho que nós era para ser o 5º já hoje. Hoje é para ser o 5º, né? Porque nós falamos já da ave que o anjo foi o sonho de a escritura na parede, né? Agora aqui vai entrar línguas estranhas, não é isso? Escritura na parede. Mas, meu amigo, minha amiga, nós estamos no período de falar do livro do profeta Daniel. É um livro no qual adverte a cada um de nós para entendermos o que é um profeta de verdade, um verdadeiro profeta, que não visa lucro e nem vende nada de Deus, né? Você pode observar que o profeta Daniel, eles foram tirados de Israel para a diáspora, através de uma guerra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrou em Jerusalém e ali matou muita gente, prendeu, expulsou de Israel e trouxe alguns despojos. E no meio desses despojos materiais, ali estavam muitos jovens que ainda estavam na sua fase de adolescente, né? O profeta Daniel, quando foi retirado de lá, de Israel, de Jerusalém, ele tinha 12 anos de idade, mas já era um profeta, né? E aos 14 anos, dentro da Babilônia, ele já levantava o dedão de profeta e profetizava. E isso o rei sabia que ali no meio daqueles despojos de Israel, tinha 4 rapazes valorosos. Tem pessoas que já nascem com esse dom, né? Desde criança, às vezes ele já tem o dom de visão, o dom de revelação. E muitas vezes as mães não entendem. Muitas vezes a criança tem medo, não quer dormir sozinha. E muitas mães não entendem e dá briga com o filho. Até entender o mistério, né? Ruth, eu acho que a primeira coisa que deveria ser ensinado para o ser humano, quando a gente chega aqui na Terra, é que nós, cada pessoa, temos 2 partes, material e espiritual. Então, a criança, ela descobre que ela é material. Ela é material, mas quando essa base, Ruth, de 3 a 7 anos, quando a coroa dela está se fechando, se formando até os 7 anos, a criança tem as suas visões espirituais. Tem. Que não fala as pessoas, não entender, tem medo, mas né? ela brinca sozinha ali com as visões. Alguma coisa está conversando com ela, se você prestar atenção. Sempre não tem todas, um amigo invisível, né? Que ela não brinca. todas, é chamado amigo imaginário. E às vezes para ela se torna real, ela acha que Mas aquilo é real. no mundo espiritual é real. A criança está vendo que é real. Mas quando chega os 7 anos, a época que a muleira já fechou, né?
Então, aí, se a pessoa tem o dom mesmo, se ela nasceu com o dom, aí a sua coroa está aberta para o mundo espiritual. E aí ela continua, mas não é com fervor como era quando ela era inocente. É, Né? inocente. 7 anos diante, a criança já passa a entender já o mundo material e o espiritual pouco, mas que deveria ser bastante ensinado sobre esses dois parâmetros, o mundo material e o mundo espiritual, para que a criança, porque nós estamos vivendo, Ruth, no planeta Terra, é um planeta de dualidade, de preto e branco, né? De luz e treva, de Deus e de diabo. Essas coisas assim que ensinam para nós. Mas muitas vezes os próprios pais não entendem, muitas vezes não tem nenhuma religião. E você vê o chamado de Samuel. Samuel, a mãe dele fez um voto, porque ela não poderia ter filho, mas ela fez um voto com Deus. E se tu me der um filho, quer dizer, se tu abrir a minha madre, depois que a porta for aberta, eu terei outros filhos, mas o primeiro eu te dou. E deu para o Eterno. Depois levou no tempo para ser criado por essa ele. oração que ela fez foi uma coisa muito incrível, né? É. Ela orava ao Eterno com toda a força da sua alma, a ponto dela dizer, dai-me um filho, senão eu morro. E quando a gente fica olhando, muitas vezes estudo, até alguma no jornal, tem mulheres que ela tem tanta vontade de ter filho que o corpo dela já vai sentindo sintoma como se ela estivesse grávida mesmo. E ali é só, assim, o corpo dela, e no entanto ela não está grávida. É a gravidez psicológica. A mulher sente todos os sintomas de uma gravidez. Isso não é assim que acontece constantemente, mas existe. Existe isso. Tem mulheres que têm gravidez psicológica, mas depois elas se decepcionam. O decepcionar é que vem a depressão. Então, nós precisamos muito, olha, se você bem prestar atenção, nós precisamos muito dos professores. Primeiro, nós precisamos dos nossos pais. Depois, os nossos professores, seja de que matéria for, que nos ensina o melhor para essa vida. E você vê o chamado de Samuel. Samuel, bem dizer, ele tinha, acho que de 13, 14 anos, quando Deus fala com ele, mas ele não sabia, ele não conhecia a voz, ele é tipo aquele, como Jó, eu ouvia só de ouvir falar, né? Mas quando Deus chama ele, ele vai até o mestre dele, que era o sacerdote, que ele foi criado no templo, e ele achava que era Eli. Quando chegava, ele levantou de noite pela voz e chegava assim, Senhor, estou aqui. Ele disse, mas eu não te chamei, volta e vai dormir. Um abraço, Evanice. Com 3 vezes, ele entendeu que era o Eterno chamando aquele jovem. Samuel, aquela voz que só a nossa alma entende, né, Ruth? E aí ele diz assim, fala que teu servo ouve, né? Fala que teu servo ouve. O mestre dele, que era o sacerdote daquele tempo, que era Eli, diz, vai e fala. Quando te chamar, tu diz, fala que teu servo ouve. Ruth, desde aquela época já existia um provérbio popular, se tu ouvires uma voz do infinito, não responda, chamando o teu nome, que pode ser a morte. Desde aquela época já havia, né? Já. Aí o menino ouviu a voz de Deus e correu lá pensando que era o profeta, o sacerdote. Aí chegou lá, meu senhor, você me chamou? Ele disse, não, menino, vai deitar, vai dormir. Daqui a pouco lá veio o menino de camisão correndo. Aí, meu senhor, você me chamou? Não, menina. Naquele tempo, os homens dormiam de camisão, né? De camisão. Aquele vestidão. E branco ainda. Dá um Z, que ele é amarrado só aqui no pescoço. Aí então, o que aconteceu ali, naquele episódio ali? Então, havia... Por que o menino não respondeu logo? Alguém está chamando Samuel? Ele não conhecia. Não, porque tinha esse provérbio, esse ditado daquela época. Se alguém te chamar e você ouvir a voz do infinito, não responda, porque pode ser a morte te chamando. Isso é. Isso é uma invenção humana. Então Samuel ouviu, aí ficou
Será se é o meu líder, né? Será se é o meu meu sacerdote, o meu mestre? Aí correu lá. Sim, senhor, meu mestre. Sim, senhor, meu mestre. Tô chamando não, menino. Vai deitar. Vai dormir, menino. Tá sonhando, é? Daqui a pouco lá vem o menino de novo, aquele camisão vai feio, correndo mesmo, do corredor, dizendo, sim, senhor, meu mestre, pode falar que teu servo... Aí disse, ó, tu vai, tu fica deitado. Aí ele contou a história para ele. Não, porque eu ouvi uma voz assim, vai te deitar. Quando tu ouvir essa voz, tu diz assim, fala que teu servo ouve. Aí, bom, já que o meu líder mandou eu falar, vou falar. Aí foi, deitou lá, quando de repente ele ouve aquela vozona. Samuel, Samuel. Aí fala que teu servo ouve. Aí ele já entrou e... Aí a profecia era contra o líder dele mesmo, o mestre, né? Porque você vê que Samuel, 2 histórias na Bíblia falam dele, assim, de bênçãos, né? Porque uma foi Ana, que ele determinou sobre a vida dela e ela recebeu a bênção. E outra foi Samuel, né? Assim, Ana, se fala de Ana, quando se fala de Ana, a gente sente dentro da gente que aquela mulher era uma mulher de fé. Era de fé. Ela barganhou, muito, ela barganhou com Deus. Ela barganhou porque ela só ia no templo de ano em ano. E naquele dia que ela foi para vencer Deus. Ela foi para vencer. Outra que... Porque ela não engravidava, né? E era humilhada no lar. A mulher que ela casa, ela espera crescer a família, formar a família dela. E Ana, eu acredito que todo mês ela esperava e nada. Aí foi uma porta para o marido casar de novo, porque no judaísmo o homem pode ter 2 esposas se a primeira não ter filho, né? Não poder. Ele casa de novo, a outra não. Acho que no primeiro mês a mulher já engravidou depois de casada. E a outra passou a humilhar ela. E ali ela sofria. Chamava ela de mulher seca. Porque é uma mulher que... Mulher maldita. Pela Bíblia, se a mulher tiver problema e não puder ter filhos, é um tipo de maldição que a mulher diz assim, tu é tão ruim que tu vai morrer e não deixar nenhuma semente, né? Porque os filhos da gente, além de ser bênção, é semente. A nossa semente, né? Vai levar o nosso nome, vai levar o nosso testemunho. E ela, a vontade dela era essa. Mas não podia. Uma ela já tinha que dividir o marido com outra mulher. E todo ano, quando ele subiu lá no Monte Sinai, no templo, iam para agradecer as bênçãos do ano. E ela, quando ia, ela só fazia chorar. Porque que bênção? A bênção maior que ela precisava, o que ela queria era um filho. E ali ela não conseguiu. Até quando ela fez o voto. Quando a mulher casava, que ela não tinha filho, a sociedade... A humilhação. A sociedade não aceitava. Não aceitava. Não aceitava e ainda chamava de maldita, de mulher seca, mulher desprezada por Deus, não presta nem para ter filho. Aquilo ali era uma coisa tão ruim para ela e também para o marido. O marido tinha direito de ir com o sogro e pedir outra em casamento. Podia devolver. E podia devolver porque ela era uma mulher que não... Que veio com defeito. Que veio com defeito. Não tinha dado certo. E outra, que às vezes eu acredito que o defeito não estava nem na mulher, mas estava no marido, mas só culpava a mulher, né? Ruth, o que eu acho assim, é que Deus ele coloca desafio nas nossas vidas, em alguma área de nossa vida, para ver como a gente age pela nossa fé. Porque aquela mulher, no meio de uma sociedade, né, crítica, aquela sociedade era demais. Ela não ter filhos era uma vergonha para a família dela, para a família do marido e para ela, imagine. Eu acredito que quando ela saía na rua, a fofoca, ela era desprezada, era apontada. Né? Era desprezada. Aí, Ruth, o que ia acontecer com aquela mulher? Ela viu que a barreira que ela tinha que ultrapassar era maior do que a fé dela. É aí que você tem que fazer das tripas coração.
da sua pequena fé uma grande fé. Mas ela sabia que... Porque cada um de nós temos que saber qual é o seu alvo. Qual o alvo? Você está assistindo, qual é o teu alvo? Você está caminhando para quê? Se você quer estudar, está estudando para quê? Tu vai te formar em quê? Né? E você aí? Qual é eu estava observando um país que não dava emprego para judeu. Lá naquele bairro, naquela cidade, não se dava emprego para judeu. Por quê? Porque todo judeu que recebia emprego, trabalhava depois, saía do emprego e montava o seu negócio. Porque a Bíblia fala, por que o judeu é bem sucedido financeiramente? Porque a Bíblia diz que eles nasceram para ser cabeça e não cauda. Nem cauda, não ser cauda. É assim pode. Que é o povo de Deus, seja judeu ou não. Mas se você coloca-se como na situação dessa mulher, de assim, vencer os obstáculos que Deus colocou. Deus fez aquela mulher seca. Deus fez aquela mulher que não podia procriar. Deus fez aquela mulher para ser uma vergonha. Mas que ela vencesse todas aquelas barreiras que Deus colocou na frente dela. Porque as pessoas dizem que é o diabo, né? Ah, não, isso assim é o diabo que colocou. Não, isso assim é o diabo. Aí fica o diabo, chamando quem? Deus de diabo. Aí já tá, além de estar amaldiçoado, vai ser mais amaldiçoado porque está blasfemando contra o Kadosh, o Hashem. Você vê também Sara. Muitas vezes o nome também traz um peso, né? O nome de Sara era Sarai. Quando Deus vai abençoar para abrir a madre dela, ele tira uma letra, bota Sara. Sara também, ela quis ajudar o Eterno, porque tem marido que ele aceita a esposa como é. Mas outros ele devolve a esposa, então arruma outra. Mas Sara, o marido Abraão, ele não queria outra esposa, mas ela fez questão dele casar com Agar e ter o filho. Só que Agar era egípcia. Ela teve Ismael e ensinou a religião dela para a criança. E aí ela passou a ser, depois que a mulher teve a segunda esposa, ela passou a ser humilhada também, porque não podia ter filho. Olha, Ruth, quando você fala aí de Sara, a questão de Sara, a gente pode assim analisar a estrutura desse casal, desse matrimônio. O que eles queriam? Um filho. Um filho do casamento. E esperando uma pela herança espiritual com material. Porque, olha, Ruth, esse filho do casamento seria Isaac. Isaac. Mas Abraão já tinha um filho, que era Ismael. Uhum. Alguém rejeita Ismael. Nós, no judaísmo, aprendemos a não rejeitar. Não. Sabe por quê, Ruth? Porque são duas nações. E é filho do mesmo pai, né? Do mesmo pai. Isaac e Ismael. Tudo que está acontecendo no mundo, né, tudo que está acontecendo, nações para cá, brigando, aquelas coisas, tudo, vai chegar um ponto que diz a profecia que o povo de Isaac e o povo de Ismael vão se unir. Essas duas nações, esses dois povos, e aí vão pelejar contra as nações que há na terra. E aí é nessa época que o Eterno vai entrar na briga. Tá? Porque tanto faz Isaac com Ismael, por isso que nós respeitamos o muçulmano, nós respeitamos todas as religiões, mas o muçulmano, eles usam também a Torá, a Menorá, né? Que nós também usamos. Então vai chegar um ponto que as lideranças, mas isso é profecia, hão de ver que são parentes. E daí diz assim, no Talmud, a gente lê, que tem uma parte na Torá, que diz que depois que Sara morre, o próprio Isaac vai buscar Agar para vir morar e ser esposa de Abraão, porque ela já era, mas ela nunca arrumou outro esposo. Mas depois que Sara morre, eles vão buscar, os próprios filhos vão buscar ela para continuar o casamento, né? Porque o casamento, Ruth, é um projeto de Deus. Deus não se agrada de... Deus vai no fórum todo dia e olha lá no fórum tanto de processo de divórcio. Uhum. Tem uns já concluído e outros não, mas é o processo. É o processo.
Então, Deus não se agrada com o processo de divórcio. Não, mas hoje em dia está tão fácil divorciar. Por exemplo, nós viajamos de Anápolis para Brasília e depois fomos para a cidade lá do interior de Brasília. Nós chegamos lá, almoçamos e o irmão, mais o doutor Brito, né, que é advogado, pastor também, ele falou assim, ó, Cavalcante, fica aqui na casa do pastor da Assembleia de Deus que eu vou, mas o irmão no cartório. E foram. E ali, né, começa um bate-papo, as pessoas em volta de mim, né, admiradas, fazendo pergunta sobre Bíblia e tal. E quando chega uma pessoa de fora assim, que tem conhecimento de Bíblia, eles aproveitam para aprender, né? Eu também sou assim, eu gosto de tirar a casquinha. Aí estamos lá conversando. Quando eles chegaram, disse, já oraram? Não. Senão a irmã está divorciada. Quer dizer, o divórcio hoje é uma facilidade. Antigamente levava mais de 5 anos para rolar aí um processo de divórcio, né? E quando aceitaram, né? Porque antes era só o desquite e dava com maior dificuldade, né? Mas o desquite não dava direito a casamento. Pois é. Então hoje o divórcio, principalmente assim, quando não tem filho, é mais rápido. Quando não tem bens, mais rápido ainda. Mas isso aí são coisas de advogado, mas a gente fala de advocacia porque quem estuda judaísmo tem que aprender advocacia, tem que estudar, né? Nós estamos voltando aí, agora de novo, trabalhar com aposentadoria e com advogados. E as pessoas que desejar me procuram aqui na Folha 20, né, que está na idade de se aposentar, aí o governo federal baixou a idade, né? E as pessoas que tiver vontade, procura aqui na Folha 20, que a gente pega teus documentos, leva para o escritório de advocacia, onde é feito o processo ali, você não vai pagar nada enquanto não receber. Quando o dinheiro estiver na tua conta, você paga o advogado, né? Eu não cobro nada assim do cliente, você não vai me pagar nem a xerox, senão você não vai me pagar, porque a gente faz esse trabalho em comunidade com os advogados. E aí eles entram no processo e vai levar o seu processo até o fim. Eu apenas sou só um intermediário para facilitar para que você adquira esse benefício da sua vida, para a sua vida toda. Mas, Ruth, vamos para o profeta Daniel, nós falamos aqui... Nós vamos no capítulo 5 de Daniel. A gente, quando vai falar de profeta, a gente faz um apanhado assim, bíblico para contar a história de um e de outro, né? Para poder a gente... Aquele profeta que é a base da nossa pregação, do nosso ensinamento, as pessoas possam entender, porque, Ruth, você vê uma menina de 6 anos, você profetiza dentro do povo hebreu, que era Miriam. Hã? Por isso que diz assim, tem criança que ela já nasce com dom. Você viu aquele menino ontem que apareceu no Fantástico? Foi Fantástico, foi? Não, foi no outro programa do Fantástico, no Gugu, Não tem mais Gugu, Gugu não. não, Gugu rapaz. já morreu. É daquele que é judeu, que apresenta o programa. Aí, Ruth, o Hulk, né? Apareceu uma criança daqui de Belém do Pará, de 11 anos. Família não é rica, né? Mas está bem vestido, bem trajado, menino de boa aparência. E ele tem 11 anos de idade, já tem 1 ano que ele aprendeu sozinho a tocar piano. E foi mostrando lá na televisão, em rede nacional, mundial, ali aquelas músicas de Mozart, né? Você viu? Eu falei assim, olha, veja bem, uma criança dessa já nasceu sabendo, Ruth. Já. Aí veio o depoimento da família sobre ele. Só ele na família tem um dom, é músico, só ele. E aprendeu só. A mãe comprou alguns livros de partitura que se compra em shopping, em banca de revista, e ele desenvolveu ali. E dando um show, a classe dele, assim, você olhava para ele na televisão assim e via que aquele ali já veio preparado. Assim também Miriam, né? 6 anos de idade ela era profetisa. Respeite quem profetiza. Agora, se vier com mentira, para repreenda que é capeta puro, né, Ruth?
Porque o O profeta, capeta é carne. Ruth, o profeta não pode mentir. Porque o santo, aquele que é santo, seja o homem, seja a mulher, que faz o ofício da sua religião, ele não pode mentir. Porque da boca dele só pode sair verdade. Se sair mentira, o espírito que usa aquela pessoa é de engano e de mentira. E está se fazendo de santinho, mas é rabudo e chifrudo. Mas sempre é descoberto, né? Se a mentira... Mas eu não sei porque as pessoas engolem. Quer ver a época de eleição, tu vai ver o tanto de profeta que sai profetizando aí Tem nessas cadeira igrejas, para todo tudo. mundo lá. Que vai ganhar e depois, quando termina a eleição, o candidato não ganha, fica decepcionado, entra na depressão, larga até a fé, Ruth. Porque, olha, a falsa profecia, ela acaba com o ser humano. Você pode ter fé do jeito que for, mas se alguém te der uma profecia, tu acreditar e ela não acontecer, babau para a tua fé. Vai a zero. É o capítulo 5 do livro do profeta Daniel, né? Diz assim, se você tiver sua Bíblia e quiser nos acompanhar, vamos estudar junto. Vamos ver o que está escrito aqui. Ruth, se tu vê o que está acontecendo no Kauai aí, o programa, ele está com um crescimento muito grande. A semana passada teve dia que 3.000 pessoas estavam assistindo. Eu peguei no celular do meu filho assim, um tanto de gente entrando, comentando, uns escolhendo a gente, outros incentiva. Aí tem uns que dizem assim, por que ela não fala? Ela fica calada. Aí outro briga contigo. Outro briga comigo e diz, por que ele não deixa ela falar? Mas isso é bom. Esse tipo de crítica nós tivemos no seio da nossa família Cavalcante aqui na cidade de Marabá. O nosso neto dividiu entre si. O vovô não deixa a vovó falar. Né? Outros brigam porque diz que eu não mexo com a cabeça. Que às vezes eu estou com a cabeça baixa porque eu estou lendo, né? Eu não posso estar lendo e olhando para vários lugares ou mexendo com a cabeça. O que a gente... você é como se fosse a terceira parte do programa, né, Ruth? Eu e você somos a primeira e a segunda, e você para ouvir, para aceitar a palavra de Deus e nos julgar quando nós aplicamos a palavra. E nos incentivar também. Incentivar, né? Porque eu pensava assim, Ruth, eu dizia assim, eu não vou fazer programa em rede nacional como a internet, não. Porque eu não aguento as críticas, rapaz, é tanta esculhambação que tem na internet. Aí eu fui orar ao Eterno para me preparar com o escudo dele, para as críticas que vier em mim não atingir, né? Porque eu tenho sangue nordestino e tem hora que a gente fica querendo ir, né? Querendo ir para a carne, não dá. Quem está em espírito permanece. É uma briga da carne com as vidas. Aí tem gente que não entende nada de judaísmo, fica falando certas coisas, mas a gente tira por menos, né? Tira. Mas nós temos gente que nos incentiva, como a Evanice, o Chicão, o Célio, muita gente aí nos incentiva, o Paulo Roberto, né? O pastor Ayrton lá de Castanhal, o pastor Luiz Rosa lá de Anápolis. Muita gente que nos incentiva a levar essa missão. Vamos para frente, profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Baltazar ofereceu um grande festim a 1.000 de seus nobres e bebeu em excesso perante seus convidados. Sob a influência do vinho, ele ordenou que trouxesse as taças de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu avô, havia retirado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus convidados, sua rainha e suas concubinas, bebessem dela. Foram trazidas as taças de ouro que havia sido retirado do templo da casa de Deus em Jerusalém. E o rei, junto com os nobres, sua rainha, suas concubinas, beberam dela, louvando os deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que adoravam. Naquela hora apareceu o dedo de uma mão humana, que passaram a escrever algo sobre em embolso da parede do Palácio Real, em frente ao candelabro, e o rei enxergou a palma da mão que escrevia. Então o semblante do rei se
transtornou, e pensamentos aterrorizantes o acossaram. Parecia que todo o seu corpo ia se desmanchar. Seus joelhos estalavam, batendo um contra o outro. O rei gritou pedindo que trouxesse os magos, os caldeus e os astrólogos. Anunciou o rei aos sábios da Babilônia: qualquer um que leia para mim o que foi escrito na parede e me esclareça sua interpretação, receberá veste de púrpura, uma corrente de ouro para o seu pescoço e governará sobre um terço do reino. Todos os sábios do rei acorreram, mas não conseguiram ler a inscrição e muito menos apresentar sua interpretação. O rei ficou extremamente aterrorizado, seu rosto empalideceu, os nobres se sentiram totalmente perplexos. Em virtude das palavras do rei e de seus nobres, veio a rainha à casa do banquete e disse: que o rei vive eternamente. Não te deixe aterrorizar por teus pensamentos, nem se altere seu semblante. Há um homem em teu reino, em que está o espírito dos anjos sagrados. Nos dias de teu avô, nele se percebeu luz, compreendeu a sabedoria, como a que só os anjos possuem. E o rei Nabucodonosor, teu avô, o nomeou como mestre nobre dos magos, astrólogos, caldeus e demonitas. E assim ele fez, porque um espírito extraordinário, com conhecimento, inteligência, capacidade para interpretar sonhos, decifrará enigma e resolve dilemas, foram percebidos neste homem chamado Daniel, a quem o rei chamava Belsazar, que seja ele convocado e, por certo, apresentará ao rei a interpretação correta. Daniel foi trazido à presença do rei e lhe disse: és Daniel, dos exilados de Judá, a quem o rei meu avô trouxe a Judá? Tenho ouvido que o espírito dos anjos está em ti, que possui luz, inteligência e uma grande sabedoria. Sábios e astrólogos foram trazidos à minha presença para que lesse essa inscrição e me desse a conhecer sua interpretação, mas não se mostraram capazes de fazê-lo. Disseram-me então que consegues apresentar a interpretação e esclarecer enigma. Se conseguires ler a inscrição e me dar a conhecer o seu enigma, usarás uma púrpura real com uma corrente de ouro em volta do teu pescoço e passará a governar um terço do reino. Daniel respondeu ao rei dizendo: que continue sendo teus os presentes que me queres dar e que concede a outros os prêmios que me ofereces. Entretanto, lerei a inscrição e apresentarei ao rei seu enigma, o seu significado. Tu és rei, porque o Deus Altíssimo concedeu a Nabucodonosor, teu avô, um reino grande, glória e majestade. E devido ao poderio que lhe deu, todos os povos e nações de todas as línguas o temiam e temiam antes a sua presença. Ele matava ou deixava viver a qualquer um, conforme lhe aprove. Elevava e rebaixava, segundo a sua vontade. Mas quando seu coração assoberbou-se e o seu espírito endureceu-se, passando ele a agir com arrogância, foi deposto do seu trono real, e sua glória lhe foi retirada, foi expulso do convívio dos homens,
tornando-se o seu coração igual ao dos animais, passando a viver com os asnos selvagens. Alimentava-se com erva como os bois, e seu corpo só era banhado pelo orvalho do céu, até que ele reconheceu que o Altíssimo impera sobre o reino dos homens, designa como chefe a quem lhe apraz. Entretanto, tu, Belsazar, que és seu neto, não humilhaste teu coração, embora soubesse de tudo isto. Ao contrário, afrontaste o Senhor dos céus, usando os utensílios de sua casa para beber vinho, junto com teus nobres, tua rainha e tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, de tua idolatria, que não vê, não escutam, nem sabe de nada, e ao Deus em cujas mãos está o teu espírito. E a quem percebe que todos os teus caminhos não glorificaste. Por isso veio a palma da mão que ele envia e gravou esta inscrição. Eis o que foi escrito: Mene, Mene, Tekel e Passi. E esta é a interpretação da palavra Mene, contado. Deus tem contado os teus dias reinados e lhe decretou o fim. Tekel, pesado. Foste pesado na balança e foi verificado que te falta peso. Pérez, partido. Teu reino foi partido e entregue a Média e Pérsia. Belsazar ordenou então que vestisse Daniel com roupagem de púrpura e lhe pusesse no pescoço. É aqui, né? Tu quer que vá até o fim? Tá bom. Que a base mesmo que nós vamos explorar aqui e desenvolver desse capítulo 5 é o 25, versículo 25. Só que essa profecia aqui diz assim: ele colocou um colar de ouro e foi proclamado que passará o governar um terço do reinado. E naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. Tá bom. Ruth, o que nós podemos ler é que o sábio, ele vale mais do que o rei. Vale. Ninguém pode tomar dele a sabedoria. O rei pode ser substituído, o sábio não. O sábio, ele tem sabedoria porque ele tem conexão com Deus. Ele aprendeu de Deus. Então o rei pode ser substituído a qualquer hora. Você vê que a entrada do profeta Daniel foi através da diáspora na Babilônia. Né? Quando ele foi preso, e na guerra pegaram os jovens e os adolescentes e levaram para a Babilônia. E ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo despojo de guerra, levado para uma diáspora na Babilônia. Mas ele conheceu Nabucodonosor, porque foi quem lhe levou para a Babilônia como preso. Eu não sei como, mas um servo de Deus, por ele ter o Espírito de Deus na vida dele, ele tem que ter os frutos, né, Ruth? Porque Daniel, o profeta Daniel, se ele quisesse matar Nabucodonosor, ele matava. Ele ia orar e pedir para Deus destruir o trono de Nabucodonosor, porque destruiu Jerusalém. Olha, Israel ficou arrasado quando Nabucodonosor saiu de lá com tanto morto, com tanta gente que foi destruída. Acabou mesmo lá. Não foi 100%, porque ninguém consegue matar o judeu, acabar o judeu 100%, né? Sempre fica a semente para nascer e recriar de novo. Mas foi um desastre muito grande, a ponto de levar o profeta Daniel, mesmo ainda criança, adolescente, para a Babilônia. Aqui nós vamos falar sobre a Lena. Bom dia, Lena. Shalom, Lena. Os utensílios da casa tá do lá, Eterno. Está lá em São João do Araguaia. Né? Os utensílios da casa do Eterno.
Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, ele pegou tudo que era do templo e levou para a Babilônia. As coisas kadoshis ele leva para Babilônia. E botou junto com os utensílios dos deuses que ele servia. Os pagões. E ele soube da história que o avô dele passou, mas nem assim serviu para ele como exemplo, né? Porque o Eterno, aqui como Daniel passa para ele... Quando o pai do rei, que era Nabucodonosor, falava de Daniel para ele dizia, ele tem um espírito de excelência, né? Que é o espírito de Deus, né? Quem tem um espírito de excelência, a gente percebe. Porque o espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. E a gente conhece quando a pessoa é de Deus ou não. E quando é uma coisa assim, os utensílios era consagrado para ser usado na casa do Eterno, era consagrado para ser usado pelo sacerdote, não pagão e nem idólatra, porque aqui eles tinham vários deuses, como ele cita, de pedra, de cobre, de ouro, até de madeira eles tinham, né? Que não fala, não anda, mas ele achou que para ele não fazia diferença. É uma coisa que para nós pode servir como exemplo. O que é consagrado a alguém, você não pode mexer. O que é consagrado a alguém, você não deve usar para outros fins, né? E aqui ele pegou o que era consagrado ao Altíssimo, ao Criador, para beber junto com mulheradas, em festa. E aí ele já estava cheio do vinho. E o Eterno não gostou, porque aquilo era para o Eterno. Era para ser servido ou para ser usado no templo sagrado. E não é por qualquer pessoa. Assim também nós devemos tomar exemplo de vários lugares agora, aonde nós vamos. Até mesmo num cemitério. Se você for no cemitério e pegar algo de lá, você não sabe o que está fazendo. Essa flor tão bonita da sepultura, eu vou levar para casa. Pode ser uma rosa, pode ser uma Não faça isso. Não faça. Não faça porque você está levando maldição. Está levando. Porque aquela alma, uma vez na vida dela, ela nunca teve nada. E ali na sepultura nasceu, ou alguém plantou uma rosa, um pé, e teve uma rosa tão bonita, e alguém vai lá e arranca. Será que ela vai gostar? Ela está levando maldição, porque de todo cemitério, ali existe uma hierarquia espiritual, né? Tem o que fica no portão, a gente sabe o nome deles todos, né? Então, o cemitério, ele é guarnecido por forças espirituais da terra, desses espíritos aqui da terra. E não é, a guarnição no cemitério não é por anjos de Deus. Porque os anjos de Deus não ficam no cemitério, Ruth. Cada impureza. Até em hospital, para você entrar, você também não pode pegar qualquer coisa, porque lá tem os guardiões. Agora lá tem anjos. Tem anjos. E lá você tem os espíritos assim, daqui da terra, os trevosos, mas tem anjos. Então, quando você for entrar no hospital, numa clínica, primeiro você faz uma oração ao Eterno, pedindo licença ao Eterno, e que os anjos que estão ali lhe recebam naquele ambiente de saúde. Até para curar. Para evitar que você seja contaminado. Quantas pessoas são contaminadas hoje? É porque foi no hospital, aí quando passa um certo tempo, nem percebe, está enfermo, mas não sabe que é, porque foi fazer uma visita ao hospital e lá houve no ar alguma contaminação de enfermidade. Você vê que o coronavírus deu um exemplo para a sociedade mundial da contaminação que se pega pelo ar. Então, quando você for no cemitério, ore antes de entrar, ore ao sair. E quando você for também no hospital, na clínica, ou visitar um enfermo, faça suas orações pessoal com Deus. Baruch Hashem? Você vê que aqui as coisas do Eterno sempre é consagrado e não pode ser qualquer um que o toque. Às vezes a pessoa não está preparada e pega naquele objeto. Você vê o exemplo da Arca da Aliança. E o levando a Arca da Aliança, o templo.
E lá Davi também ia no meio. Só que o carro, que naquele tempo usava o carro de boi, e passou num buraco, numa vala, e ia para cair. Alguém, de boa intenção, foi segurar para a arca não cair. Mas ele não estava preparado. E morreu no mesmo instante. Às vezes eu não entendia isso. Vamos deslanchar o versículo 25, línguas estranhas. Que hoje faz tanta confusão, né? Línguas estranhas. Aqui diz assim: esta, pois, é a escritura que traçou Mene, Tekel e Pazim. Mene. O judaísmo, quando a gente estuda o judaísmo, que uma palavra se repete, ela é o substantivo e o adjetivo daquela palavra. Então aqui nós podemos ver que línguas estranhas também, né? É a repetição. Essa repetição aqui, mas foi feita a tradução em cima dessa repetição que diz: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quer dizer, a palavra mene significa o fim do teu reino. Né? Significa, rei, o fim do teu reino. Agora, quando a palavra ela é repetida, por exemplo, assim, quando eu falo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh. O Kadosh, santo. A segunda palavra, Kadosh, já é o adjetivo de santidade, separado. Aí vem outro Kadosh, que significa outro adjetivo do substantivo. Então, para a gente entender isso, é preciso que você conheça, por exemplo, estudar a língua hebraica. Ela vai facilitar você de entender essas palavras de línguas estranhas. Mene, Tekel e Pazim. Mas aí vem, Ruth, a tradução no versículo 27 de Tekel. A palavra Tekel é pesado, forte na balança e achado em falta. A palavra Tekel. Ele foi pesado na balança e achado em falta. Essas palavras mene, tekel e efazim, Ruth, são palavras usadas. Quando, Ruth, que se usa essas palavras? Quando é feito o juízo anual, no dia do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, Deus já passou 10 dias com o livro da vida, analisando todas as almas que estão vivas aqui na terra. E as obras vão ser pesadas na balança. E daqui a um ano, quem vai morrer? Daqui a um ano, quem vai vencer? Daqui a um ano, quem vai receber as promessas? Tudo de bom e de ruim que tiver, no dia do Yom Kippur, é tratado. Então, quando fala mene, pesado, forte na balança. Porque nesse dia do juízo anual, Deus analisando as almas dentro do livro da vida, dentro do livro das obras, durante 10 dias, Ele pesa a minha vida na balança, a tua vida. Se tiver em falta, aí ele vai dar o veredito do castigo contra a tua vida ou contra a minha. Que é o dia do Yom Kippur, que a gente passa 24 horas em jejum, possivelmente setembro agora para outubro. A gente vai dar aqui a data, os dias, tudo, já as pessoas estão ligando já de outro estado. Quando vai ser o dia do Yom Kippur? Calma, a gente não fala logo, porque as pessoas entram em desespero, Ruth. Tem gente que quer passar na frente. Não é assim. A gente vai dando as notícias aqui dentro de acordo com o planejamento judaico que nós recebemos de Israel. Tudo que acontece dentro de Israel, em termo litúrgico, em termo da religião, nós temos a base aqui dentro. Aí então, Ruth, vê aqui, ó. Tekel, pesado, forte na balança e achado em falta. Aonde é que tem balança no céu? No trono do Altíssimo, onde ele faz o juízo anual. Aí na balança vai, porque quando nós morremos, só o que nos segue é as nossas obras.
Aí elas vão para a balança. Boas ou más? Um lado é as boas e as outras as más que nós fizemos. Esse rei aqui, que era neto de Nabucodonosor, as falhas dele foi muito pesada. E ali foi decretada a sentença dele. Quando Daniel decifrou o enigma lá, na mesma noite, mataram aquele rei, né? Aquele rei morreu. É. A profecia se cumpriu no rei. Porque Ruth, ele pegou os utensílios da casa de Deus e levou para o palácio para bebedeira, para orgia, para... Porque, Ruth, um rei, quando ele fazia uma festa, era de 7 a 15 dias. Você vê o povo judeu, quando faz uma festa, é de 7 a 15 dias. Aí, as pessoas, ali com caneco de ouro, de prata, das coisas mais lindas que podia ter na terra, estão usando ali, profanando o que era de Deus. Aí Deus cirou. Cirou. Então, esse dia aqui que nós estamos falando, Ruth, foi o dia do Yom Kippur. A gente vai estudando aqui dentro da palavra e nós vamos encaixando o que a Torá escrita, oral fala da escrita. Tem uma passagem que diz assim, que Deus é tardio em irar-se. Muitas vezes a pessoa está fazendo mal e diz, não tem nada a ver, Deus me usa do mesmo jeito. Mas quer dizer, no dia que ele pesa na balança, porque ele é tardio, porque ele nos dá a oportunidade de nós consertarmos os nossos caminhos, de se arrepender de nossas falhas. Mas muitas vezes a pessoa diz, não tem nada a ver, o Senhor me usa do mesmo jeito, não é pecado. Mas quando chega um dia, ele pesa na balança para ver como é que está as obras. Porque ele deu aqui também o exemplo do avô dele. Nabucodonosor, como ele dizia, ele matava e deixava viver. E um dia o Eterno castigou e fez ele passar 7 períodos de tempo como um animal. Aquele cita que ele vivia comendo erva como boi. E o seu corpo só era banhado pelo orvalho que caía do céu. Não tinha banho de água, não tinha não. Porque Deus castigou, o Criador está ali. E Ele nos vê. Ele vê tudo. Não adianta a gente dizer, não, ninguém está vendo. Mas se bem a gente souber, a gente não peca. Quando a gente sabe que tem um olho que vê tudo e um ouvido que ouve tudo. Está escrito lá no Novo Testamento, que escreveu foi o apóstolo Shaul Hachalia, que é o apóstolo Paulo. Ele disse, se alguém falar em línguas estranhas na congregação e não houver intérprete... Tem que ter intérprete. Aqui nós estamos vendo que dentro da Babilônia não tinha intérprete. Foi preciso acontecer de Daniel ir preso para lá, porque ele tinha um dom de interpretação de língua estranha. Você vê que quando só ele deu a interpretação. Você recebe uma mensagem, se não tiver que intérprete, a pessoa fica preocupada. O que está escrito? Por isso que tem que ter alguém para interpretar. E foram achar em Daniel. Se você vê uma pessoa falar em línguas estranhas e ninguém interpretar, ela é um bobo. Não serviu para nada. Está falando lá, é como se fosse uma lata vazia, jogada no cimento, só barulho, mas não tem edificação. Aí existe um pastor na internet, um moreno, que ele tem umas palavras duras. Mas ele fala a verdade. Ele fala assim, olha, línguas estranhas não é para me falar com o irmão. Não é, a línguas estranhas é uma coisa íntima minha e de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. Né? Que eu falar em línguas, vai acontecer o quê? Edificar a minha alma com Deus. E a Bíblia diz que o homem não entende o que o Espírito fala com Deus. Então, é uma questão muito milenar, que trouxe a degradação espiritual das almas daqueles que falam línguas estranhas, por ser usado por forças contrárias. Porque, Ruth, esse mundo que nós estamos aqui, existem muitos espíritos que estão em volta de nós. Há muitas vozes que não são de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Por isso que tem que ter conhecimento. Né? Aqui você está vendo que o profeta Daniel, um servo do Altíssimo, já assim testado na Babilônia. Babilônia significa incrédulo.
pessoas de outras nações que são os caldeus. Aí, Ruth, o que acontece? Aqui, o rei, quando ouviu, ele vê a letra, as letras na parede. Que é o pazinho. E deu a tradução do que estava escrito, interpretou e passou para ele. Porque se alguém falar em línguas, é indecente a pessoa falar em línguas se não houver intérprete. E você vê que as pessoas que foram, eles foram porque tinha uma recompensa, né? Mas Daniel, na hora não quis recompensa. Não, no versículo 17, Daniel respondeu ao rei dizendo que continue sendo os teus presentes que me queres dar e concede aos outros os prêmios que oferece. Entretanto, lerei a inscrição e apresentarei ao rei a sua significação. Ruth, mas ele não quis. Nós estamos encerrando o programa, mas amanhã nós vamos falar de Daniel na cova dos leões, né? Olhe para mim, você que está nos assistindo. Que tipo de leão está atacando a tua vida financeira, amorosa, sentimental, familiar, social e democrática? Que tipo de leão? Amanhã você vai ter a certeza de que as lutas que você vem travando não é em vão, né, Ruth? E também nós vamos falar amanhã qual é a direção que você deve orar para ser recebida as tuas orações, né? Uhum. Muito bem, muito bem. O meu pai e a minha mãe, meu pai era nordestino, aí eles tinham um negócio de um ditado. Não todo mundo nordestino tem negócio de ditado, né? Aí ele dizia assim: quem atira com a pólvora alheia não toma chegada, atira de qualquer distância. Agora, quando a pólvora é minha, aí eu vou procurar a mira encostar para não errar o tiro. Que tipo de espingarda era essa? Sabe? Por fora, mulher. Que é aquelas que você soca, coloca chumbo, coloca pólvora, coloca bucha. Aí, pum! Dá só um tiro. Aí passa mais de meia hora para encher de novo. Então, quando você atira com a tua pólvora, você não quer estragar a tua pólvora. Assim também no mundo espiritual. Não dê tiro com a pólvora alheia. E nem em direção errada. Nem em direção errada. Lembra aquele rei que foi lá em Samaria? Aí disse: profeta, por acaso tu existe? Por acaso tu tem uma palavra de Deus para mim? Quem é tu, coisa ruim? Eu sou o rei de Israel, que estou sendo deposto do meu trono, porque os meus inimigos tomaram o meu trono. Por acaso, não tinha mais nem fé. Deus tem uma palavra para mim. Entra, rapaz, entra. O profeta viveu, e que o profeta estava doente, e pela sua doença ele morreu. Mas antes de morrer, fez o favor para ele. Quantas flechas tu tem aí no teu afoge? Meu afoge tem 3 flechas. Rapaz, o afoge de um rei é 12 flechas. Por que tu não trouxe? Não, eu trouxe, mas eu gastei na estrada, né? Aí só tinha 3. Então, cada flecha lança em direção aonde estão os teus inimigos. Isso é física quântica. Aí lançou. A flecha do Senhor é a minha vitória. A flecha do Senhor é a minha vitória. Lançou as 3 flechas. E aí as 3 flechas, ela foi 3 vitórias que o rei de Israel naquela época teve. Era para ter mais, mas andava com pouca. Então, a gente só tem as bênçãos de Deus naquilo que nós temos crédito lá em cima. Se você tiver crédito em 3 flechas, 3 vitórias que tu vai ter. Se não, é só aquilo mesmo. Vamos encerrar, Baruch Hashem? Sempre quis saber a direção que deve orar. Amanhã será mais um programa cheio de edificação para a nossa vida. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O que eu acho interessante, a gente está fazendo ao vivo, porque as pessoas já estão ligadas. E amanhã nós vamos falar assim, evangelista. A direção que se deve orar para atingir o alvo. Né? Porque a flecha que é jogada de qualquer jeito, ela não chega ao alvo. Quando você atira na direção do alvo, parece que tem uma linhagem certa que a flecha segue e vai direto à mosca do alvo.
Amanhã você vai aprender, quando você orar, a tua oração atingir o âmago de Deus, né? Chegamos ao final. Espero que a palavra tenha falado com você, como tem falado conosco, né? E te sirva de lição para alguma coisa. Baruch Hashem. E esperamos que esse dia seja um dia de vitória para você, de bênção, que você possa conseguir o que almeja o teu coração. Se você tiver curiosidade de aprender judaísmo de verdade, venha na sinagoga sem compromisso. Você não precisa sair da tua religião, não. Amanhã estaremos no mesmo horário, no mesmo canal. E esperamos que você sábado, esteja pela conosco. manhã, 9 horas, todas 9 horas de sábado, pela manhã, nós estamos juntos ali, junto com as pessoas que vêm de outras religiões, estudar, né, aprender, fazer alguma pergunta. E nós estamos prontos para recepcionar essas pessoas. Tenha um bom dia, fique na paz, que o Eterno continue te abençoando juntamente com seus anjos, você e toda a sua família. Baruch Hashem. Baruch Hashem, shalom, shalom.